A paz do Senhor, irmãos. Bom dia para os nossos irmãos e amigos. Venho trazer aqui o resumo de uma palavra que o Senhor nos deu, a qual ministramos nesse domingo aqui na nossa congregação. E uma palavra riquíssima, que é a palavra do Senhor. E vamos falar dela um pouco nessa manhã. Se encontra em 2 Reis 18. 2 Reis. Capítulo 18, mas nós vamos ler um versículo do 19. 2 Reis, capítulo 19, o verso 16 apenas, que diz assim: Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito riquíssima em muito aprendizado para nós, mas nós vamos tentar trazer um pouco apenas daquilo que a gente consegue extrair daqui. Essa palavra muito conhecida é a famosa ameaça do rei Senaqueribe contra o povo de Judá. E nós vamos ver nessa palavra quem era esse rei, né? O rei Senaqueribe, rei da Síria, um dos maiores reis do mundo daquela época, rei de uma grande potência, vinha destruindo as nações por onde passava, dominando várias e várias cidades, e em paralelo com a pequena Judá. Judá tinha por rei um dos maiores, o rei mais extraordinário. O início do capítulo 18 vai dizer que Ezequias, não houve rei antes dele nem depois dele com uma habilidade tão grande de buscar ao Senhor, de reformar a casa do Senhor. Foi um rei que dedicou o seu coração ao Senhor. Podemos dizer que ele foi um dos reformadores da casa de Deus. Ele acabou voltando a instituir, na verdade, né, a Páscoa, que já não existia, porque Israel estava ali envolta numa grande degradação espiritual e moral. Ezequias, ele promoveu o maior avivamento nacional da sua época. Nós sabemos que as tribos, elas, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ali, quando ele foi para assumir o trono, houve a ruptura das 12 tribos. E após essa ruptura, veio a queda de Israel. E quando ficou o reino do norte para um lado e o reino do sul para o outro, a pequena Judá ficou ali, parte de baixo, né? E teve muitos reis que a maioria não se reverenciava mais o Senhor, construíam altares, faziam o que o Senhor reprova, e Israel foi uma degradação total, que era a parte do norte, a parte de cima. E foi ali uma depravação total ali naquela época. Casamentos mistos, esqueceram da presença do Senhor, esqueceram da ordem do Senhor de ser um povo separado, de ser um povo que não se misturava. E no meio dessa situação, o Senhor usa o próprio rei da Síria para provar Israel, para trazer Israel de volta para os caminhos do Senhor. E nesse contexto que nós vemos, Senaqueribe já tinha tomado muitas cidades ali do reino, praticamente o norte inteiro de Israel, e chega e conquista. O início do capítulo 18 vai dizer que ele tomou 46 cidades ali de Judá. E agora ele cria Jerusalém, que era a capital de Judá na época. E esse rei, Ezequias, que é um rei avivalista da época, né? Ele era um homem muito dotado de estratégias, de inteligência que Deus deu para ele. Ele se preparou para esse momento desse embate, ele se preparou para esse cerco, esse possível cerco que acontecia ali em Judá, como realmente aconteceu. Não só espiritualmente, como também estratégias materiais o Senhor deu para ele. E nesse preparo ele fez túneis
para retirar águas, para trazer águas por baixo da cidade para entrar, porque ele já prevendo que no cerco isso aconteceria, não chegaria alimento, não chegaria água. E muitas outras obras ele colocou arma na mão do povo para se defender. Então ele foi tendo estratégias que o Senhor foi dando para ele. E nessa situação aqui, acontece esse confronto. Senaqueribe chega, manda os seus comandantes e fala: olha, eu vou destruir a cidade, né? Vocês estão ouvindo? E o capítulo 18, irmãos, ele vai nos mostrar a grande afronta. Foi uma guerra psicológica ali. Todo Judá dentro da cidade, né? Ali, acuados, com uma situação, vivendo uma situação de desespero. O rei do lado fazendo o cerco do lado de fora de Jerusalém, enviou seus comandantes e começou ali a guerra psicológica. Olha, no que vocês estão baseando sua confiança? Eles fazem a pergunta para o povo de Deus ali. Vocês estão confiando em Deus? No Deus de Ezequias? Olha, vocês não ouviram falar que eu já dominei todas as cidades vizinhas? Todos os seus compatriotas estão nas minhas mãos, inclusive Samaria, porque Samaria, irmãos, na época, Samaria era a capital do Reino do Norte, ali de Israel. Então, as armas que Senaqueribe usa ali para afrontar o povo de Deus e para intimidar o povo de Deus. Olha, todos os seus irmãos se renderam, inclusive os irmãos de vocês que estavam ali em Samaria. Não sobrou ninguém. Em que vocês estão baseando a sua confiança? Eu tenho um testemunho maravilhoso de uma vitória que o Senhor me deu baseada nessa palavra. Assim também, irmãos, o povo de Deus sofre afronta, zombaria, intimidação, porque o adversário das nossas almas, ele quer isso. Hoje em dia, muito mais uma guerra psicológica do que física. Então, o adversário, ele sabe dos nossos medos, sabe das nossas fraquezas. E é em cima dessas fraquezas que ele vem nos atacar. Olha, no que você baseia a sua confiança? Você está crendo que você vai vencer essa aflição, essa doença, esse mar que se abriu na sua frente? Você acha que você vai vencer? Olha para o seu tamanho, você é pequeno, você é Judá. Você é aquela pequena Judá, como aconteceu ali no passado, na época de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da época, o grande rei de uma das maiores potências. Então era um duelo que já estava certo que o povo de Deus perderia, mas com o Senhor é diferente, aleluia. Nós sabemos que o povo de Deus, ele vence qualquer batalha, se estiver na presença do Senhor, se nós nos prostrarmos e fazer como o salmista disse ali, rasgar o nosso coração, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará, aleluia. E foi o que esse homem de Deus fez, meus irmãos. No meio desse desespero, acontece o cerco ali de Judá. A Senaqueribe invade ali, mas não toma Judá, porque tinha um intercessor ali. Irmãos, a zombaria foi muito grande contra o próprio Deus. Eles chegaram ao ponto, o comandante do Senaqueribe chegou ao ponto de dizer assim: por que vocês confiam nesse Deus? Foi ele mesmo que me enviou para dominar vocês, para tirar tudo de vocês. Tamanha era a zombaria. Tamanho era o escárnio, fizeram cartas de blasfêmias e colocaram na mão do rei Ezequias, amedrontando a nação inteira ali. Porém, tinha intercessores naquele lugar, aleluia. Nós somos intercessores na presença do Senhor. Quando não se há resposta, irmãos, quando não se há saída, quando não há solução, a solução é apenas uma: nos colocarmos na presença do Senhor, interceder na presença do Senhor, fazer um clamor na presença do Senhor, porque Tiago vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor está nos mostrando que a resposta está a solução do nosso problema, a resposta, ela vem através da oração. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,17 também vai nos mostrar: orai sem cessar. Esteja pronto para entrar na presença do Senhor. O Senhor conta com alguém na brecha. Foi o que o rei Ezequias fez. Ele sustentou as defesas ali daquele reino de Judá. Oh, aleluia! Sustentou aquelas defesas.
Ele se indignou com aquelas cartas que ele recebeu do seu grande adversário, Senaqueribe, e disse, não, aqui não vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo ali em Israel, no Reino do Norte. Aqui não vai acontecer. E o capítulo 19, irmãos, resumindo para a gente ganhar tempo, capítulo 19, nós vamos ver uma das maiores orações de Ezequias, talvez a mais linda de todas elas. Ele adentra na casa do Senhor. O capítulo 19 já começa dizendo que ele rasga suas vestes, entra na casa de Deus com essas cartas na mão, procura o profeta Isaías e diz, olha, hoje é dia de angústia, é dia de perseguição, dia de vergonha. Ora ao nosso Deus para que ele tenha misericórdia de nós. Peça ao Senhor que ele venha se apiedar da nossa situação. Que calamidade que nós estamos vivendo. Era o que eles estavam vivendo naquela época, irmãos. E ali, Ezequias faz uma das mais lindas orações na presença do Senhor. Como eu li aqui um trechinho para vocês, mas a oração começa a partir do verso 15, dizendo, e orou Ezequias perante o Senhor, dizendo, ó Deus de Israel, tu que habita no meio dos querubins, se propício a nós. Ouve, olha, Senhor, ouve a nossa oração, ouve o nosso gemido, o nosso clamor, ouve as palavras de afronta de Senaqueribe. Parafraseando, Ezequias estava dizendo com as suas próprias palavras, Senhor, ele não está afrontando a mim, está afrontando a ti, ó Deus vivo. E é verdade, era isso que Senaqueribe estava fazendo. Senaqueribe era um homem arrogante, um rei que se achava acima de todos os deuses, como ele mesmo disse. Ezequias vai dizer na sua oração, é verdade, Senhor, que Senaqueribe venceu essas nações. É verdade que ele veio destruindo todas as nações por onde ele passou e por onde ele quis. Porém, ele só as venceu, porque elas não tinham Deus, aleluia. Elas serviam a deuses de madeira, de pedra, feita por mão de homens, glórias ao Senhor. Ezequias estava dizendo, mas tu não, tu és o Deus vivo. Nós servimos ao Deus vivo. E é tu, Senhor, que nos livrará. Aleluia. Irmãos, maravilhoso livramento que o Senhor deu ao povo de Israel aqui. Maravilhoso. Porque essa vitória foi de todo Israel. Essa vitória foi de todos eles, apesar de Judá está sofrendo esse grande cerco aqui nesse momento, mas nos dias de Ezequias, o Senhor não permitiu que Senaqueribe tomasse aquela cidade ali. E aí, irmãos, nós vamos ver, no final do capítulo 19, nós vamos ver a solução veio, aleluia, o livramento veio. O Senhor manda dizer pelo profeta Isaías, olha, eu te ouvi. Eu ouvi o que tu pedistes a respeito de Senaqueribe. Acontecerá. E aí o Senhor vai dizer, olha, ele não entrará na cidade, ele não tocará, não lançará flecha contra vocês, porque eu, pelo meu zelo, livrarei vocês. Oh, maravilha! Aleluia! E o grande livramento que o Senhor deu está a partir do 35, finalzinho do capítulo 19, dizendo que o anjo do Senhor entrou ali e saqueou o exército de Senaqueribe, glória a Deus. O anjo do Senhor matou naquele dia ali 185.000 soldados de Senaqueribe. E ele voltou pelo caminho por onde veio, como disse a palavra do Senhor. Que ele voltaria pelo caminho por onde veio e que não magoaria, não feriria ali a cidade de Judá. E assim aconteceu. E que ele morreria dentro das suas cidades. E foi dessa forma que aconteceu. Seus próprios filhos o mataram ali dentro do templo do Deus dele. Mas ele não pôde ousar levantar a mão contra o povo de Deus. Irmãos, da mesma maneira, o que nós aprendemos aqui é que não importa o tamanho do Senaqueribe que está na sua presença, não importa o tamanho, você tão pequenininho, do tamanho de Davi, vamos dizer, Davizinho, não importa o tamanho desse mar que está na sua presença, o tamanho da perseguição que você está enfrentando, maior é o nosso Deus, oh aleluia, maior é o nosso Deus é capaz de revogar sentenças sobre a nossa vida, sentenças de morte, sentenças de desespero, sentenças de olha, não tem mais o que fazer. O nosso Deus é poderoso para revogar, para anular a garantia aqui do povo de Deus, a garantia que o Senhor deu para Ezequias, para o rei Ezequias naqueles dias foi, olha, não haverá batalha. Ezequias, não temas,
Não haverá batalha, aleluia. Essa história é tão magnífica, irmãos, que ela é contada 3 vezes na Bíblia. Aqui em 2 Reis, lá em 2 Crônicas também, e o próprio Isaías, o profeta Isaías abre um espaço ali no seu livro, 4 capítulos para contar a grande vitória que Deus deu mediante o rei da Síria, grande livramento que o Senhor deu para o povo, para o seu povo. O próprio Ezequias vai dizer ali em 2 Crônicas, no 29 ao 32, ele vai estar contando novamente essa história de livramento que o Senhor deu, e ele vai dizer, olha, não tema, povo de Deus, não tema, porque com eles está o braço de carne, aleluia. Receba essa palavra nesse dia, meu irmão. Lá fora está o braço de carne. Olhe pelos olhos espirituais e veja que com você está maior. O Deus é maior, o seu Deus é maior mediante essa luta, essa peleja. Está aquele que é maior, que é acima de todos os deuses, acima de todos os reinos da terra. Conosco está o Senhor, com eles não. O seu adversário é menor do que o seu Deus, aleluia. Eu deixo para a meditação dos irmãos. 2 Crônicas 32, versos 7 e 8, não vou ler, porque eu já citei aqui, mas medite nesse texto, irmão, medite todos esses versículos que nós falamos, medite no capítulo inteiro, porque nós nos fortificamos na presença do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz, como diz em Hebreus, então nós precisamos alimentar a nossa mente, nos fortalecer na presença do Senhor. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para os irmãos, não tema. Se esforce, não perca o bom ânimo, porque isso faz toda a diferença. Quando o adversário vem para afligir a nossa mente, nós dobramos o nosso joelho, colocamos a nossa boca no pó na presença do nosso Deus, e ele terá misericórdia de nós, assim como ele foi nos tempos do rei Ezequias. Ele será com você no dia de hoje, ele é comigo todos os dias da minha vida, aleluia, porque Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio, glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Amém.